fazer a primeira pergunta aqui para o Rogério Corrêa, após essa vitória do Grêmio Prudente no jogo da semifinal da Copa Paulista. Rogério, queria que você analisasse esse resultado do Grêmio Prudente para a gente, e essa vitória por 1-0 dá tranquilidade para o jogo da volta ou não, ou talvez um 2-0 daria? Boa noite, acho que nós estamos falando de uma semifinal de Copa Paulista, né? 2 grandes clubes, os 4 melhores chegaram nesse momento, não vai ter vida fácil, né? E acho que valorizar no primeiro momento e parabenizar os meus atletas por tudo que fizeram dentro de campo, buscaram, né? Acho que os 15 primeiros minutos nossos não foi bom, onde nós demos algumas oportunidades para o adversário que acabou criando chances, né? E o João Paulo defendeu, e depois ali a gente conseguiu encaixar. Antes da expulsão a gente fez um gol, depois a gente poderia ter feito o segundo, né? E depois a expulsão totalmente muda o cenário do jogo, mas acho que estou muito feliz com tudo que foi feito hoje, porque nós estamos numa semifinal, não tem coisa fácil, não tem vida fácil, né? E acho que o futebol é assim, o futebol é jogado, tem coisa que a gente não controla. Rogério, parabéns pela vitória, pelo passo importante. Queria que você analisasse o contexto da partida em si, porque a gente percebe o torcedor falando, pô, tinha que ter feito segundo, mas a gente também percebe que tem do outro lado um time que não quis deixar jogar e se fechou e dificultou também muito o lado do Grêmio. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa dificuldade de fazer esse segundo gol, que foi muito cobrado. Você mexe no time, mas as mudanças também não trazem esse segundo gol. Como é que você vê esse contexto? E outra coisa, o quanto essa vantagem do empate é importante? Olha, a primeira coisa que eu falei para o meu grupo hoje, a gente deveria ter uma vantagem, porque nós jogávamos dentro da nossa casa, e o fator casa foi muito importante. 7 jogos, 7 vitórias, que eu acho que acabamos de entrar para mais um recorde do clube aqui, igualar como já teve aqui, acho que no passado. Então, um trabalho que a gente vem realizando aqui está muito bom. Segundo, que é fácil falar lá de cima ou da arquibancada. Ali dentro do campo tem coisas que a gente não controla, né? E dentro desse que a gente não controla, o adversário também tem suas estratégias, tem seu jeito de jogar, né? E a gente tem que saber jogar esse jogo, né? Do mesmo jeito que eu vou lembrar a todos o jogo contra o Araçatuba. Nós jogamos com um jogador a menos desde o primeiro tempo, conseguimos em uma vitória, um jogo difícil pra caramba, e o adversário com um jogador a mais não conseguiu fazer gol na gente, e a gente fez gol no adversário. Então acho que tem que entender todo o cenário, todo o contexto do jogo. Realmente a gente gostaria de ter feito o segundo gol, criamos para isso, fizemos para isso, não só no final do primeiro tempo, a chance do Douglas e do James, e no segundo tempo com algumas finalizações que tivemos, mas o adversário também tem que valorizar. Chegamos numa fase de semifinal onde estão as 4 melhores equipes. Então acho que eu falo sempre, eu não sou treinador de videogame, que eu vou pegar ali o controle remoto ali e vou ajudar e ajustar. Não sou, eu não controlo isso, né? E ali dentro os atletas busca dentro das ideias, lógico que a gente acaba ali chamando, falando com os atletas para que eles possam ter as ideias, mas o adversário soube se defender muito bem, como nós soubemos nos defendendo quando a gente teve um jogador a menos. Então, mas acho que o resultado, isso nos ajuda lá aos 45 do segundo tempo. Acho que a vantagem é uma vantagem, né? Tanto que no primeiro jogo da semifinal ontem ninguém tem vantagem. A única vantagem do Piracicaba é para jogar em casa, e nós temos uma vantagem. Então isso tem que valorizar sim o que nós construímos aqui hoje. Rogério, Thiago do Portal Tudo Sobre Paulista. A minha pergunta vai em relação à ferramenta, né? Qual a sua análise que você faz sobre a ferramenta, desafio de vídeo, e qual a sua opinião sobre o lance? Você estava muito próximo ali da jogada, o que é que você interpreta do lance? Da expulsão? Isso. Da ferramenta, a minha fala aqui foi a minha fala com os amigos, né, seu aqui daqui da cidade na coletiva que nós tivemos essa semana. Acho que é um momento que não é um momento para a gente poder colocar alguma coisa nova. Acho que parabenizo por incentivar, por trazer coisas novas. Nós precisamos disso. Isso vai nos dar mais responsabilidade aos treinadores e comissão técnica de jogadores durante a partida. Mas acho que é uma semifinal de Copa Paulista, né? E eu acho que a gente poderia ter ajustado ou ter mudado alguma coisa, né? Lógico que já vem uma regra do lado de lá, de fora já fixa, né? Mas assim, pelo que aconteceu no jogo, realmente acho que não teve dúvida do nosso gol e da expulsão também, porque o juiz foi muito bem. E que bom que ele já ele expulsou o jogador sem precisar de ir no VAR,
né? Diferente de ontem que teve que usou, né? Então acho que isso é legal para mostrar que ele está atento ao jogo, né? E ele foi muito bem, então acho que a gente só tem que ter cuidado nesse momento porque a gente precisa repetir mais vezes esse VAR, não deixar só para os jogos decisivos, né? Para que todos possam ver e conhecer um pouco mais. Professor Richard Souza, da 101 FM, o Grêmio Prudente enfrentou um ferrolho do Primavera a partir da expulsão do goleiro, né? Foram ali uma linha de 5, foi muito difícil atacar. Eu gostaria que você dissesse principalmente dessa dificuldade de atacar do Grêmio Prudente, que o Grêmio Prudente enfrentou após essa construção do ferrolho, e também que recado que você deixa, né, para esse jogo de volta, né, para esse torcedor que está sonhando com uma classificação à final. Olha, é o que eu falei antes, situações defensivas hoje no futebol tem bastante, o adversário com certeza que nem nós, trabalhamos durante a semana para jogar com a menos, eu canso de fazer treino com um jogador a menos, com 2 jogadores a menos, justamente para nos preparar a minha equipe, para que ela possa fazer um grande jogo defensivo se caso for expulso. Eu trabalho a minha equipe se caso a gente tenha jogador a mais que todo mundo faz parte. Então acho que isso é valorizar o que o adversário fez. Ele soube se defender, achou momentos ali em gatilhos de subida de linha, né, para que não pudesse ter esse jogo. E quando a gente conseguiu essa bola no entre linhas e bola no espaço, a gente conseguiu ferir o adversário, conseguiu chegar lá no último terço, entendeu? Mas é o que eu falo, as tomadas de decisões ali são dos atletas, eles tentam melhor, né, e a gente tenta ser assertivo naquele momento, né, mas assim, temos que valorizar, são 13 jogos sem perder. 7 vitórias dentro de casa, então assim, o que nós estamos construindo aqui, todo mundo quer chegar na final, eu também quero muito, a gente sabe o quanto vai ser difícil ainda, porque tem um jogo da volta, só que a gente sabe que é uma coisa a longo prazo, e aí, em pouco tempo de trabalho nós já estamos aí, 13 jogos sem perder numa competição, então acho que isso tem que ser valorizado com os atletas, pelo trabalho dia a dia. Essa semana foi a melhor semana na parte física deles ali, de números. Eu falei antes na pré-eleição para mostrar para eles que assim, nós chegamos num momento de um mata-mata subindo, a nossa seta está subindo. Então a gente vai ter ações dentro de campo para poder correr, marcar ou jogar. Então acho que isso é importante, tudo que está acontecendo. Rogério, queria que você falasse sobre esta vantagem. Como trabalhar ela é uma vantagem para que não atrapalhe, para que não entre em campo, temos a vantagem, vamos segurar aqui, e que o time não faça com que essa vantagem se torne uma arma para o adversário. Olha, sobre a vantagem, é o que eu falei, a gente vai usar ela só ao final do jogo, aos 45, e na semana eu vou bater a conversa, a gente vai debater durante a semana com a comissão técnica dos jogadores. O jogo começa 0-0 de novo, então é como se a gente não tivesse vantagem, mesma vontade, mesma determinação, mesma atenção, que a gente teve uma desatenção nos 15 primeiros minutos e ali gerou 2 finalizações do Brunão que não poderia ter finalizado, né? Então um pouco de falta de pressão, de subida ali para o cara cruzar, o encaixe de área, então pequenas coisas. E fora de casa vamos jogar do meu jeito, eu vou marcar lá em cima, eu não vou deixar o adversário jogar, eu vou pressionar o adversário lá, vou tentar fazer o melhor nisso. Lógico, o adversário tem muita qualidade para poder empurrar e criar algumas situações no jogo, e a gente vai procurar saber fazer o melhor jogo lá dentro. Rogério, falando sobre a tua decisão nas mudanças, você opta... A gente até imaginou que você pudesse voltar ao segundo tempo com mudança parecida com o que aconteceu contra a Francana aqui. Tirar 2 volantes e entrar com um volante e um meia para dar mais liberdade para o Jonathan, ou dividir essa responsabilidade da criação, mas você opta por trocar nas mesmas posições, né? Entra o Boreg no Igor, entra o Fávero no Pimenta, o Cauã no Jonathan, e mantém o time mais ou menos com uma postura parecida ou em termos de criatividade. Por que você tomou essa opção e não de entrar mais ofensivo como aconteceu com a Francana? E gostaria que você falasse também um pouquinho, no fim do jogo a gente percebeu você um pouco bravo ali, se era com alguma coisa do time, se era com arbitragem, o que aconteceu? Olha, o futebol te prega algumas peças nessa hora, e acho que se eu vou para esse lado ofensivo e fazer essas trocas para o time mais para frente, eu tinha tomado um empate, talvez até a virada. Isso eu tenho certeza. Que às vezes as pessoas confundem você ter um jogador a mais com uma vantagem, e na verdade é uma desvantagem. Porque você, quando começa a criar o time, montar a estrutura ali dentro de campo, o seu time começa a ficar aberto, espaçado. E aí a tendência de você perder a bola e dar a transição. Eu dar a transição e dar a bola parada é tudo que eles queriam hoje. Então eu não precisava dar naquele momento.
né? As trocas ali, o que passou um pouquinho do tempo, que geralmente eu faço com 15, eu fiz com 20 e poucos. Eu acho que essa troca, só a única te corrigindo, eu pus o Cauã de extremo, não de meia, porque o Jonathan estava de meia, eu pus o Cauã de extremo por esse lado, né? Para a gente poder ter essa vantagem nesse espaço aqui junto com o Matheus, né? E lógico, ali as tomadas de decisões, se acertou o passe ou não, o que aconteceu, o que eu falo mais uma vez, eu não controlo. Né? Então eu tento olhar. E no final ali eu gesticulando com os atletas, porque a gente estava forçando um jogo muito por dentro, e o adversário já tinha roubado 2 bolas e ter tido uma transição e um lateral aqui. Inclusive uma falta perigosa. Então era não jogar por dentro e jogar pelos lados, né? Então, ó, o que eu falo, até onde eu posso controlar eu vou tentar. Aí depois não tenho o que fazer. Professor, até esses 25 minutos ali, até sair o primeiro gol de vocês e até a expulsão, o Primavera ele era melhor na partida, né? Você até comentou aí desse fato. E uma das características do time de Marchiori é justamente essa marcação alta, essa marcação pressão e forçando a jogada errada do Prudente, que era o chutão para frente. Como é que você analisa esse pro jogo, né? Tipo, o jogo de lá, 11 contra 11, essa característica da equipe do Primavera, o que dificulta a jogada de vocês? Como é que você pode analisar? Olha, o jogo do Marchiori é o mesmo do meu. Então a gente tem as mesmas ideias, os meios de jogar, gosta de pressionar, gosta de ser agressivo. Né? E ele tem um fator nesse momento que o que aconteceu das chances que eles tiveram foi de erros nossos no ataque. Então a gente teve uma bola com o nosso zagueiro que foi jogar por dentro, contra-ataque, o Brunão fez. A outra foi de uma jogada por dentro no meio de campo, quer dizer, ele fechou bem o meio, né, e usou um contra-ataque. E achou gatilhos de pressão no começo do jogo, sim, nos 3 ali na nossa construção, porque a gente constrói com 3 como ele jogou com 3, né? O que faltou um pouquinho mais de velocidade e entender que do lado esquerdo nosso a gente tinha a vantagem de 2 contra 1 e a gente não entendeu ali durante o jogo. Mas eu acho que agora é assistir o jogo, é fazer uma nova análise bem detalhada, a gente vai passar para os atletas durante a semana para mostrar para eles, né, tudo que a gente deveria ter feito, não fez, e o que a gente fez de positivo a gente valorizar para que a gente possa buscar a nossa classificação no jogo da volta. Obrigado, Rogério.